Bom, vamos para o próximo. Aqui é só um trecho rápido que a gente já passou várias vezes do Apócrifo de João, só para fechar o tema da veste. Né? Esse é aquele momento que o João vê a morte de Jesus, o assassinato, e sofre com isso, e aí ele se retira para uma experiência de elevação, né? Ele vai para uma montanha isolada, e aí ele está em sofrimento e se perguntando, né, que mundo é esse que o Salvador foi enviado, né? Quem é o Pai? Que tipo de aon nós vamos? Ele está pensando sobre esses esqueminhas aqui que a gente tem feito. Enquanto eu pensava sobre essas coisas, eu vi o céu se abrindo e toda a criação acima se iluminou. As bases do mundo estremeceram e senti medo. Está descrevendo uma experiência íntima, espiritual, uma visão, né? Então, vi, através da luz, alguém que estava na minha frente. Sua aparência era mutável, ou seja, não era uma aparência física. Parecia muito jovem e, ao mesmo tempo, mais velho. Não que houvesse várias figuras ante mim, mas uma figura com muitas formas na luz. Essas imagens eram visíveis uma através da outra, e eram 3. A gente tem o um, a Barbelô e o Cristo. Será que é uma referência? A imagem disse a mim: João, João, por que está em dúvida? Por que tens medo? Não está me reconhecendo? Não temas, estou sempre contigo. E aí tem aí que Jesus se revela para João como um Cristo, né? Ele já morreu, então é uma imagem de luz. E ele começa a ensinar o que eu traduzi e a gente publicou aqui nesse livro da Gnose de João, que é o Apócrifo de João, que é justamente sobre o inefável, a Barbelô, o Cristo, os arcontes, é sobre tudo isso que a gente tem estudado nos últimos 2 anos. Então, o Cristo aparece com uma forma de luz, que é mutável, que tem 3 formas, para João, e dá um apocalipse para ele, uma revelação divina. Ele revela algo que vem do alto, um mistério que é do pleroma, que não é dos mistérios menores. Ele traz um ensinamento dos mistérios do reino dos céus, como ele tinha prometido lá em Mateus, que ele ia ensinar para os discípulos os mistérios, né? E aí, mais adiante, lá embaixo no texto, por isso que eu pus aqui uns pontinhos, seria aqui Jesus, ou o Cristo falando, Jesus falando como o Cristo, né, representando um Cristo, ele diz que nada os afeta, além do fato de estarem em um corpo. Eles vestem esse corpo enquanto aguardam ansiosos o momento em que serão encontrados por aqueles que lhes receberão. É assim que vivem aqueles que são dignos da incorruptibilidade, da vida eterna e que ouviram o chamado. Eles suportam pacientemente todas as coisas, pois buscam aperfeiçoar-se no bem e herdar a vida eterna. Então, novamente, a questão de que a gente está vestindo esse mundo. A gente veste esse mundo para viver essa experiência no mundo, mas tendo consciência de que há uma herança na incorruptibilidade e há aqueles que nos recebem no pleroma. E para isso a gente precisa ouvir o chamado que vem do alto e suportar com paciência todas as coisas, enquanto busca se aperfeiçoar no bem e herdar a vida eterna. E isso, quando você lê um texto gnóstico assim, vejam que aqui a busca do aperfeiçoamento no bem, a paciência, o chamado, a incorruptibilidade, são palavras e ensinamentos que evocam em nós a busca da virtude, de uma vida justa, de uma vida reta, de uma vida de sabedoria e de virtude. E aí a gente pega, às vezes, um pastor no YouTube falando de gnosticismo e fala assim, os gnósticos acham que eles têm um conhecimento especial, que aí eles passam esse conhecimento, e aí quando a pessoa tem esse conhecimento, ela vai se salvar. Mas eles não praticam a virtude. Como não? Primeiro, a gnose não é um conhecimento que você passa para alguém. É um conhecimento dessa experiência divina. Disso que vem do pleroma, dessa epinóia da luz que desperta a alma para a presença da centelha do Cristo e das realidades do pleroma, né? E isso só é possível caso você esteja se aperfeiçoando no bem, enquanto está vestindo o corpo deste mundo. E aí a gente chega no Empício Sofia. E os discípulos fazem até assim, ó. Tá brilhando muito, mestre. Abaixa essa luz aí, ó. Não é assim a cena? Quem já leu Empício Sofia vai saber, que a gente vai ler agora juntos agora. Empício Sofia, gente, é um texto muito grande, muito longo. Ele tem 5 livros. É 5 ou 6? Eu sempre troco. Tem 5, eu acho. Se não é 6. Que são 6. 6. Que são divididos em capítulos temáticos, começa falando lá do primeiro mistério, depois fala do pós-morte, depois fala das virtudes, tem vários diálogos com Madalena, muito legal de ler.
mas tem muitos temas. Mas um dos temas que aparece com muita força num dos primeiros livros é justamente a veste de luz do Mestre Jesus. E aqui é o Mestre Jesus, não é o Cristo, mas é o Cristo enquanto investido, como um cavaleiro da luz, investido do poder do primeiro poder, do poder da luz. E aí os discípulos descrevem o que ele vê. Então, vamos direto para o texto. Sofia, Códice Haskell, acho que é do livro 1 que eu tirei, esqueci de anotar. Aquele poder luminoso, a Jane disse que é do 1, então a Jane leu bastante Sofia, então dá para confiar. Aquele poder luminoso desceu sobre Jesus, envolvendo-o inteiramente, enquanto ele estava sentado longe dos discípulos. Ele brilhou imensamente e não havia medida para sua luz. Os discípulos não viram Jesus por causa da grande luz em que se encontrava, ou que o envolvia, porque os seus olhos turvaram-se devido à grande luz em que ele se encontrava. O texto é assim mesmo, é repetido. Mas viram somente a luz que irradiava muitos raios. E os raios não eram idênticos. Aí as muitas formas, ó. Sendo a luz de diferentes tipos e qualidades, de baixo para cima, cada raio mais esplêndido que o outro. Numa grande glória de luz imensurável, ela se estendia desde baixo da terra até o céu. Ou seja, tudo, debaixo da terra, do reino de Eltabaô, até o céu, que é o céu do Pleroma. E quando os discípulos viram aquela luz, sentiram muito medo e ficaram muito alvoroçados. Quando aquele poder luminoso baixou sobre Jesus, gradualmente o encobriu por completo. Então Jesus ascendeu ou elevou-se ao alto, brilhando extraordinariamente numa luz imensurável. Os discípulos ficaram-no pasmados, e nenhum deles falou até que houvesse alcançado o céu, e todos permaneceram em profundo silêncio. O que parece a vocês? Os discípulos tendo uma visão espiritual, todos em profundo silêncio, vendo o mestre ser elevado por essa grande luz. Parece alguém rolando uma pedra dentro de um túmulo ou parece uma experiência espiritual de ascensão espiritual, de iluminação, né? Eu fico com a segunda opção. Eu vou continuar até o fim porque a gente conversa sobre depois. É só o trecho. Enquanto diziam isso e choravam juntos, então os discípulos viram essa experiência e ficaram assombrados ou maravilhados, né? E o tempo passou e o mestre meio que sumiu. Algo muito grandioso aconteceu. Então, choravam juntos, e na 9ª hora do dia seguinte, os céus se abriram, igual a cena ali no Apócrifo de João, os céus se abriram e veio uma luz que tinha muitas formas. Vejam que se repete esse tema, né? Os céus se abriram e eles viram Jesus descer, brilhando mais forte ainda. Não havia medida para a luz em que se encontrava, pois brilhava mais radiantemente do que quando havia ascendido aos céus, de tal forma que os homens do mundo não podiam descrever a luz que havia nele. Ele lançava raios em grande abundância, e não havia limite para os seus raios. Lembra da franja do tzitzit judaico que a gente comentou na reunião passada, as franjas do manto? Eu me lembro os raios sempre, porque ele lança os raios, né? Sua luz não era toda idêntica, mas de diferentes qualidades e tipos, sendo alguns raios muito mais esplêndidos do que outros. A luz era de natureza tríplice, igual no Apócrifo de João, cada qual mais primorosa que a outra. A segunda, que estava no meio, era superior à primeira, que estava abaixo. A terceira, que estava acima das outras, era ainda superior à segunda, que estava abaixo. E a primeira luz, que estava abaixo de todas as outras, era semelhante à luz que havia descido sobre Jesus antes dele ter ascendido aos céus. E era bem parecida a esta em sua luz. Ou seja, tem 3 formas na luz. A primeira, a mais abaixo, é parecida com a que ele tinha antes da experiência de ascensão, mas depois ele volta com uma mais brilhante ainda. Para quem conhece as 3 vestes budistas, isso pode dizer alguma coisa. E as 3 modalidades de luz eram de diferentes espécies e tipos, cada qual mais primorosa do que a outra. Que tal esse desenho dos discípulos? Oh, é bonitinho. Aqui é quando Jesus encontra Moisés e Elias, na passagem que a gente leu. Não, os discípulos, esse negrito é um subtítulo.
Os discípulos, vendo isso, atemorizaram-se excessivamente e ficaram perturbados. Então, Jesus, o compassivo e terno, vendo que seus discípulos estavam em grande alvoroço, falou-lhes, dizendo: Tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Deve ter sido uma experiência muito intensa. Os discípulos, ou seja, os discípulos tinham um treinamento de meditação e contemplação muito bons. Os discípulos, ouvindo isso, disseram: Senhor, se és tu, recolhe a tua glória de luz para que possamos aguentar, senão nossos olhos permanecerão obscurecidos e ficaremos agitados como todo o mundo por causa de tua grande luz. Jesus retirou então para dentro de si a glória de sua luz. E quando isso foi feito, os discípulos tomaram coragem, moveram-se em direção a Jesus e prostraram-se todos juntos, adoraram-no, demonstrando grande regozijo, e disseram-lhe: Rabi, para onde foste? Qual foi o mistério para o qual partiste? Qual o motivo de todas essas perturbações e dos tremores que ocorreram? Então Jesus, o compassivo, disse: Regozijai-vos e alegrai-vos a partir deste momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. É o tema que a gente viu em vários dos trechos gnósticos de Nag Hammadi. O retorno à casa do Pai, né? A partir deste dia, olha só, agora já era, gente. Agora eu não vou ficar mais falando em parábola, não. Ou vocês aguentam ou vocês deixam para a próxima vida. É isso que ele está dizendo. A partir deste dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término, ou plenitude. E vou falar face a face, sem usar parábolas. A partir deste momento, não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade, pois a autoridade me foi dada por intermédio do inefável e do primeiro mistério de todos os mistérios, para falar-vos, desde o princípio até a plenitude, ou pleroma, tanto de dentro para fora, como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. E tenham ouvidos para ouvir. Não fiquem aí desatentos, inventando, elocubando coisa que não faz sentido. Prestem atenção, né? Quando eu estava sentado, um pouco afastado de vós, no Monte das Oliveiras, pensando no grau do ministério para o qual fui enviado, que deveria estar completo, e que a minha veste não me havia sido enviada pelo primeiro mistério, que é o 24º. Simples, Piscis Sophia é molezinha de ler. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam muito bem aqui muitas coisas, porque a gente já está se acostumando com esse linguajar. Vejam que nesse momento, gente, Jesus está falando que vai falar sem parábolas e que vai falar aqui, ó, autoridade me foi dada. Ele foi autorizado, ele foi investido desse poder. E ele recebeu autoridade, ó, por intermédio do inefável e do primeiro mistério e de todos os mistérios. Ele está falando de 3 camadas de mistério. Tem a camada do inefável, o primeiro mistério e os mistérios. Eu vou só enfatizar isso porque vocês vão ver isso na imagem a seguir. E tanto de dentro para fora como do exterior para o interior. Tem no livro de Tomé, não o Evangelho de Tomé, tem o livro de Tomé, em Nag Hammadi também, que Jesus fala sobre compreender as coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis, ou seja, há níveis de compreensão sobre o mundo, sobre a realidade e sobre a realidade última. E a questão de que a veste que seria enviada, ainda ia ser enviada a veste pelo primeiro mistério, qual que é o primeiro mistério? O 24º de dentro para fora. Não parece muito o Jesus da Bíblia esse aqui, né? Não parece aí o Jesus moralista, o Jesus dogmático. Isso aqui é um mestre dos mistérios, né? Uma coisa muito profunda. E aí ele fala, então foi-me enviada minha veste de luz, que ele, o primeiro mistério, e o mistério do inefável, havia me dado desde o princípio. Igual lá no Hino da Pérola, ele tinha uma veste, e ele deixa a veste em casa para ir ao mundo, voltar e recuperar ela em toda a sua glória. Ó, a veste ele havia me dado desde o princípio, e eu havia deixado a veste, no último mistério, que é o 24º, de dentro para fora,
que está nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Agora vocês fecham o Zoom, dão tchau e falam, deu a lá, eu não aguento mais isso aí, não entendi nada. Eu estou brincando, porque eu já li várias vezes esses textos de Sofia, e eu lembro que as primeiras vezes doía a cabeça, assim, o que ele está falando? E as esqueminhas ajudam a gente chegar perto, pelo menos, de uma compreensão, nem que seja racional, para que a gente possa pôr em prática depois, né? Deixei então aquela veste de luz no último mistério, até transcorrer o tempo para colocá-la, e começar a falar para a raça dos homens e revelar-lhes tudo. Jesus continuou outra vez a sua preleção a seus discípulos, dizendo: regozijai-vos e exultai, e acrescentai alegria à vossa alegria, pois completou-se o tempo para que eu coloque minha veste, que me havia sido preparada desde o princípio, a qual deixei no último mistério até o momento de seu término. Ao terminar de dizer essas palavras aos discípulos, Jesus continuou outra vez dizendo: vede, coloquei a minha veste e toda a autoridade foi-me conferida pelo primeiro mistério. Em breve, falar-vos-ei sobre o mistério e a plenitude do todo, e não esconderei nada de vós a partir deste momento. Mas aperfeiçoar-vos-ei completamente em toda a plenitude, em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições, a plenitude de todas as plenitudes e a gnoses de todas as gnoses, aquelas que estão em minha veste. Ou seja, a veste de luz, conferida pelo primeiro mistério, contém toda a verdade, toda a plenitude, todos os mistérios e toda a gnosis. Esse é um verdadeiro gnóstico. Ele despertou a gnosis do todo. Ele conheceu a origem da gnosis, mas ele é investido desse poder. E aí ele pode ensinar com toda a clareza, porque ele agora veste a veste de luz. E é esse Jesus que aparece para os gnósticos. O Jesus da veste espiritual, o Jesus que aparece como um mestre da luz. Não o Jesus do milagre absurdo, que vira um dogma de tão absurdo que é, né? Que levantou do túmulo. Mas ele levantou-se do túmulo do corpo. Ele levantou-se do túmulo do mundo do sofrimento, do mundo da imperfeição, do mundo da transitoriedade e da decadência. Ele ergue-se entre os mortos, porque ele abre os olhos e torna-se um vivo, e torna-se um desperto. E é investido da veste de luz, que é a verdade e a gnose de todo o pleroma. Eis que nasce um verdadeiro mestre espiritual, um filho da luz, um instrutor da humanidade, um Cristo. É assim que os gnósticos vão enxergar Jesus. Só para a gente fazer antes da gente conversar. Então eu facilitei mais ainda para vocês. Posso estar errado no meu esquema. Não confiem em 100%, por favor. Mas olha o esquema. O primeiro mistério, tem outra passagem aqui que eu acho que eu não peguei, ou estava em outro trecho. Ele diz que ele recebeu a veste de luz de Barbelô. Em Peixe Sofia aparece a palavra Barbelô. E aí, nesses outros trechos, ele fala: e a veste me foi conferida pelo primeiro mistério e pelo inefável. O éon oculto, como aparece no apócrifo de João, ele é oculto. E tudo aquilo que é oculto é inefável. Inefável quer dizer aquilo que a gente não consegue alcançar com a nossa cognição, aquilo que meu pensamento não entende, não consegue nomear, não consegue medir, não consegue dar uma forma. Por isso que Deus não pode ser representado como uma forma, porque isso seria um ídolo, né, etc. Então, o éon oculto é o um neoplatônico, é a grande unidade, é a realidade absoluta, é a unidade absoluta. E ele, para os gnósticos, é chamado de pró-pai, ou seja, pró, o pai que vem antes, o protopater, o primeiro pai, ou pai do todo, ou Deus desconhecido. E daí que vão zombar dos gnósticos. Os ortodoxos vão zombar, esses gnósticos ficam orando para um Deus desconhecido, kkk, que bobões. Né? Coitados, não entenderam nada da mística, da contemplação e da experiência divina que isso representa. Então, aqui a gente tem o inefável, o éon oculto. O éon oculto se manifesta como um pensamento, que é chamado de pronoia,
que é traduzido por primeiro pensamento divino, ou a prognosis. Nos textos está isso, não estou inventando aqui, não estou interpretando. Esses termos aparecem nos textos se referindo a Barbelô, como a pronoia ou como a prognosis, pro que vem antes. Então ela é a gnosis primeiro, ela é a fonte de todas as gnoses. Jesus não acabou de dizer que em sua veste estão todas as gnoses e todas as plenitudes? Então a gente tem o inefável e o primeiro mistério que surge, o primeiro pensamento divino, a mente divina, o espaço que contém toda a verdade, toda a gnosis, a verdade que liberta. E aí, esse primeiro mistério tem um filho, que é a luz do Cristo, que é o raio que emana até o mundo. E esse filho, ele toma uma forma, ele tem uma veste, ele tem um corpo, porque ele precisa gerar os éons e ele precisa gerar o cosmos e o mundo. Então, aqui a gente tem esses 3 mistérios mencionados. Os mistérios, o primeiro mistério e o inefável. Estou dando de bandeja para vocês, gente, aproveitem. Posso estar errada, duvidem de mim também, tá? Não é para anotar e dizer que isso é a verdade, mas aproveitem o estudo. Sério, demorou para chegar aqui. Então, Jesus está dizendo que a veste foi dada quando ele se torna um Cristo. Cristo é filho de Barbelô. Barbelô é o primeiro mistério. A veste foi dada pelo primeiro mistério. Estou simplificando, na verdade, isso é até muito mais complexo dentro dos textos e deve ter muitos mistérios aí que minha mente não alcança e que só a experiência vai poder dizer. Mas vejam como é uma jornada espiritual de uma alma e de todos nós, enquanto nossas almas, né? Nós passamos por um despertar de consciência, por um cansar de sofrer, cansar de reencarnar, né? Querer resolver os problemas do mundo, começar a enxergar a própria sombra. Começa uma luta contra o vício e as paixões dos arcontes. E aí a gente começa a receber as primeiras iniciações menores, os primeiros sacramentos. Essa linguagem de iniciação tem tudo a ver com a vivência do Egito de Jesus. Tem tudo a ver com a magia de Zoroastro, com a magia egípcia, com os ritos iniciáticos, com os ritos de Hécate, Deméter e Eleusis e Orfeu e todas essas coisas que aconteciam naquela época, e Jesus conhece isso e bebe disso e vive isso. Né? Jesus não é um Zé Ninguém que apareceu do nada e criou uma religião. Por favor, ele era um sábio e um filósofo também. Né? Então, tem toda essa experiência, tem os 5 selos, os 12 éons, o ápice, os 12 éons, que são 24, né? Vocês lendo Pi Sofia, é toda hora. O primeiro mistério, que é de dentro para fora. O mundo físico é considerado externo, porque ele é denso, ele é material, ele é a emanação do um que se torna múltiplo. E quanto mais múltiplo, mais sombra e mais distante do um. Então, o primeiro mistério é o 24º de dentro para fora. Não ficou fácil de entender agora? É o 24º, é o que está lá dentro, que emana os 24 éons, e depois o mundo externo. Aí vocês vão dizer, mas não tem 12 embaixo, né, nessa linha na horizontal vermelha, né, porque é 12 éons em cima e 12 embaixo. Mas se os éons são duplas, aí não são 48? Vou dar nó em vocês agora. Não, porque os de baixo não contam, porque eles são cópias dos de cima. Quando a gente acessa a verdade da cópia, a gente encontra o original. Então, são 24 éons nos mistérios maiores, o primeiro mistério, e a iluminação do inefável, a união com todo, e o ápice de toda a experiência do éon oculto. E os de baixo a gente precisa vencer. E a gente é dominado pelo vício, pela raiva, pela ganância, pela gula não só de comer, gula de quero ter tudo para mim, e eu mereço, né? E aquela coisa assim, e a violência, e tudo que nos faz sofrer, né? Então, não é um caminho moralista de tem que ser bonzinho, obedece, né? É um caminho ético, é um caminho de descobrir essa luz interior em nós e brilhar ela, e aquela imagem que me passa em Peixe Sofia, né? Quando Jesus fala que é conferido um poder a ele, e toda a autoridade é conferida a ele, quer dizer que ele passa pelos arcontes brilhando aquela luz, e os arcontes só podem se ajoelhar para ele, porque ele é um conquistador.
né? Então, não é que ele saiu lá matando os arcontes. Ele brilhou tão forte que os arcontes agora obedecem a ele, porque ele tem a autoridade do primeiro mistério. Quem são os arcontes que são menores do que Adão nos mitos, não é? E tem raiva do ser humano porque descobriram que o ser humano tem um poder que eles nunca vão ter. Porque os arcontes são forças construtoras do mundo, são forças construtoras da nossa psique, da nossa alma. Eles não são pessoas, não são demônios, não são seres brigando com a gente. Eles são forças do cosmos. Quando a gente vence essas forças, a gente vence a força do vício, da paixão, do ódio, do apego, do sofrimento e da ignorância, que é o topo dos arcontes. E aí a gente pode começar a receber a investidura de uma veste que vai se completar só no final desse processo de iniciação. Para mim, esse Jesus faz mais sentido. O Jesus gnóstico que é apaixonante, assim, de tão profundo e tanta sabedoria e tanto mistério para ser desvelado. E é importante destacar que esses arcontes são forças limitadas e limitantes. Isso. E Jesus nos dá chaves para essa compreensão, que não é um conhecimento verbalizável, não é conceitual. Não é um segredinho do meu clubinho particular que só eu tenho e só vou passar para os meus amigos. Eu brinco, gente, desculpa. Mas é porque os gnósticos, quando vocês vão pesquisar em outros lugares, às vezes é assim que vocês vão encontrar, né? Então, eu estou tentando desconstruir também para honrar o que eles fizeram. Vou deixar aqui nessa imagem, que é uma outra forma de ver o esquema, e essa imagem que eu achei na internet, que eu achei fantástica. Eu falei, olha que legal. Só para a gente usar a nossa imaginação. Aqui tem Micael, Sabaô, Sadai e Athanatos. Thanatos tem a ver com a morte, né? Então, não sei. Não estou interpretando, foi só uma imagem para brincar com o imaginário de vocês.